Então, no número 1 está dizendo assim: Jurandir está fazendo massinha de modelar caseira para brincar com seus filhos. Veja a receita: 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de água, 1 colher de chá de óleo, corante alimentício e meio copo de sal. Com base na receita original, complete a tabela de acordo com a quantidade de receitas indicadas. Se para o Jurandir fazer uma receita ele utiliza essas medidas, né? 2 copos de farinha, 1 copo de colher, 1 copo de água, 1 colher de chá de óleo, entre outras. Para ele fazer 2, 3 ou 6 receitas, basta você multiplicar. Por exemplo, se na receita original ele usa 2 copos de farinha de trigo, em 2 receitas, quantos copos ele vai utilizar? Aí você multiplica 2 vezes 2 e coloca a resposta. Para ele fazer 3 receitas, se na original ele utiliza 2 copos, para fazer 3 receitas, só você multiplicar 2 vezes 3. E assim, nos outros itens, da mesma forma. Número 2. Otávio comprou tinta para pintar a sua casa. De acordo com a instrução da embalagem, complete a tabela. Ele precisa diluir cada litro de tinta em 3 litros de água. Então, é basicamente a mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior. Se a quantidade de água que ele precisa é 3 litros, basta você multiplicar pela quantidade de tinta que tem. 1 litro de tinta vezes 3 litros de água, 3. 2 litros de tinta vezes 3 litros de água, 2 vezes 3, 6. E assim por diante. Partilha desigual. Numa cesta há 24 maçãs. Elas foram divididas da seguinte maneira: 1/3 será usado para fazer uma torta e 2/3 serão utilizados para fazer geleia. Na letra A, serão utilizadas mais maçãs para fazer o quê? A torta ou a geleia? Então, veja bem, 1/3 é para a torta, 2/3 para a geleia. Então, serão utilizadas o quê? Mais maçãs para a geleia, né? Quantas maçãs serão utilizadas para fazer a geleia? Quem lembra como a gente resolve essa continha? Você vai ter que pegar o número inteiro, que são 24, e fazer a operação 2/3 de 24. Na letra C, quantas maçãs serão utilizadas para fazer a torta? Você vai pegar o valor total, 24, e vai fazer a operação 1/3 de 24. Tá bom? Eu vou deixar o exemplo na figura para você. Lembrando sempre, nós dividimos pelo número de baixo, pelo denominador, e multiplica pelo número de cima. É fácil. Aí aqui tem um pontinho com uma resposta pessoal. O que você achou da partilha dessas maçãs? Você achou que foi justa? Ou você gostaria que fosse feita mais geleia do que torta, ou mais torta do que geleia? Tá? É a sua resposta pessoal. Número 2. Veja a quantidade de carrinhos da coleção de Violeta. Tem vários carrinhos aí, né? Temos 20 carrinhos. Nessa coleção de carrinhos, 1/4 são vermelhos e 3/4 são azuis. Pinte os carrinhos. Aí vamos lá, na letra B. Quantos carrinhos são vermelhos? Você vai ter que calcular 1/4 de 20. Como você vai fazer essa operação? Monta aí a fração 1/4 e o 20 do lado, conforme está o exemplo. Agora é só você dividir pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 1, 5. Então, quantos carrinhos são vermelhos? 5. Entendeu? Viu como é fácil? Quantos carrinhos são azuis? Você vai fazer a mesma coisa. Não são 20 carrinhos ao todo? O probleminha não diz que 3/4 são azuis?
Então, você vai calcular 3/4 de 20. Pega 4, divide por 20, que nós já sabemos que é 5. 5 vezes 3 é igual a 15. Na letra D, a quantidade de carrinhos por cor está dividida em partes iguais? Não, né? Na letra E, para que a distribuição por cores não seja desigual, qual deve ser a quantidade de carrinhos de cada cor? Se nós temos 20 carrinhos e supostamente dividiríamos de forma igual, né? Nós dividiríamos 20 por 2, que é igual a 10. Agora, nós vamos estudar a página 222, que fala sobre ângulos e polígonos. Quem lembra dos ângulos? Ângulos, eles medem, né? Então, olha só. Nós podemos utilizar vários instrumentos para medir os ângulos. Os mais utilizados são o transferidor. Um ângulo é formado por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Os ângulos podem ser reto, agudo e obtuso. O ângulo reto é aquele que forma 90 graus. O próprio nome já diz, ele fica retinho. O ângulo agudo é como se estivesse fechando. Ele é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso, a perninha dele abre mais, porque ele é maior que 90 graus. Então, a página 224, você responde sozinho. Na página 225, nós já falamos sobre os polígonos. Polígono é uma figura geométrica plana, formada por segmentos de reta, e o seu contorno é sempre fechado. Os polígonos são divididos e classificados de acordo com a quantidade de lados e ângulos que eles têm. Os elementos que formam um polígono são a vértice, né, o lado e o seu ângulo. Então, vamos lá. Na página 226, temos aí uma tabela. Todas as figuras que possuem 3 lados são chamadas de triângulo. Todas as figuras que possuem 4 lados são chamadas de quadriláteros. Todas as figuras que possuem 5 lados são pentágonos. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. Essa é a classificação mais utilizada. Lembrando que os quadriláteros e os triângulos têm outra classificação que mais para frente nós vamos estudar, tá bom? Não, nem todo quadrilátero é um quadrado, como mostra aí na ilustração. Um retângulo também é um quadrilátero, um losango, porque todos eles possuem 4 lados. Agora, na página 227, você vai responder sozinho. É só ler as orientações do livro, está bem fácil o exercício, tá? Vocês têm aí a tabela para consultar e se precisar de ajuda é só entrar em contato comigo, tá bom? Façam a atividade de vocês com bastante capricho, lembrando sempre, não deixem as questões em branco, tá? Precisando de ajuda é só entrar em contato com a tia. Eu estou disponível todos os dias, de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, para esclarecer as dúvidas de vocês. Tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.